Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre climograma. Você já ouviu falar nesta palavra? E este gráfico? Você sabe para que serve? Bom, pela leitura de um climograma, que é este gráfico que você está visualizando aqui, é possível saber o tipo de clima de uma determinada localidade. Mas o que é um climograma? O climograma é um gráfico que representa a quantidade de chuvas ou precipitações e a temperatura de uma localidade, medidas por uma estação meteorológica durante os 12 meses do ano. Então, este gráfico que você está vendo aqui é um climograma. Aqui embaixo nós temos registrados os 12 meses do ano. Um climograma, ele tem duas ordenadas. Então, o que é ordenada? Então, vejam aqui na coluna dos milímetros e na coluna de temperatura. À esquerda, nós temos representado a precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas. Então, nós temos aqui a sigla de milímetros. E à direita, nós temos marcadas as temperaturas, a variação da temperatura. Então, aqui nós temos o grau Celsius. No eixo das abscissas são assinalados os meses do ano. Então, o que são o eixo das abscissas? Cada coluna dessa que você está vendo aqui no gráfico, representa aqui um mês do ano, para nós quantificarmos a quantidade de chuva e a temperatura em cada período do ano. As temperaturas, elas são representadas por uma linha. Então, essa linha que vocês estão vendo aqui, que eu estou assinalando com a canetinha vermelha, ela representa a temperatura. Esse gráfico é de Manaus, então é um climograma de Manaus, no Amazonas. Então, observem, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, qual mês que mais choveu? Então, se nós pegarmos aqui na coluninha, nós vamos ver que o mês que mais choveu foi março, E o mês que menos choveu foi agosto. A temperatura mais elevada. Então, a temperatura mais elevada se deu no mês de agosto e setembro, aqui na virada de agosto e setembro, que ultrapassou 25 graus. Então, através do climograma, é possível reconhecer a característica do clima de uma região. Se nessa região chove muito, se faz calor o ano todo, se os invernos são muito frios. Vamos ver outros exemplos de climogramas. Aqui nós temos o climograma de Blumenau, Santa Catarina. Observe a quantidade de precipitação, ou seja, a quantidade de chuva. Então, olhe como choveu muito menos que no gráfico anterior, de Manaus. A quantidade de chuvas não passou a 150 milímetros. E a temperatura também não passou a 25 graus, inclusive com uma baixa na temperatura no mês de julho. Este já é o climograma de Cuiabá, no Mato Grosso. Observem que nos meses de julho e agosto não choveu na cidade de Cuiabá. Você pode desenvolver atividades com os climogramas. Para isso, basta clicar aqui. Nesta tabela, você pode criar o climograma da sua cidade. Para isto, você deve pesquisar o índice de precipitação, ou seja, de chuvas no decorrer do ano, e também a temperatura.
Como que você faz para calcular a precipitação e a temperatura? Para calcular a precipitação, você pode usar um instrumento conhecido como pluviômetro. Então, o nome do instrumento é pluviômetro. Você não precisa ter esse aparelho, você pode confeccioná-lo. Então, esse aparelho, ou esse instrumento, ele facilita a medição da quantidade de água, de chuva, que caiu num determinado período de tempo. Essa chuva, ela é armazenada num cilindro, todo medido em milímetros. Então, através da observação, você pode verificar a quantidade de chuva que caiu num determinado período de tempo. No conteúdo multimídia Climograma, você encontra informações de como construir um pluviômetro. Então, aqui nós temos informações passo a passo, com ilustração, falando sobre a montagem de um pluviômetro. E as médias da temperatura? Como que você faz para coletar esses dados? Bom, através da observação da temperatura diária, você vai fazer uma média. Então, observe a animação. Às 8 horas da manhã, o nosso coletador verificou que a temperatura estava em 17 graus. Ao meio-dia, a temperatura ficou em 23. Às 16 horas, 20 graus. E às 20 horas, 18 graus. Soma-se as temperaturas, faz a média. Então, a temperatura média do dia 10 ficou em 19,5 graus. Com base no coleta que você fez dos dados de precipitação e temperatura, você vai lançar esses dados na tabela. Então, vamos supor que na sua cidade, em janeiro, o índice pluviométrico foi de 80 milímetros. Então, você vai pintar lá o seu gráfico com 80 milímetros. Em fevereiro, choveu 120 milímetros. No mês de março, choveu 40 milímetros e no mês de abril também, média foi de 40 milímetros. Nos meses de maio, junho e julho, não choveu. Agosto voltou a chover 120 milímetros. E nos demais meses, você vai completar o seu gráfico. Então, aqui eu vou colocar uma suposição de dados. Lembrem-se que a média de temperatura é registrada em vermelho. Então, aqui vamos supor que na sua cidade a temperatura média durante o ano oscilou entre 24 graus, caiu nos meses de julho, agosto e subiu nos demais meses, ficando em torno de 26 graus, certo? Então, você pode, a partir da coleta de dados de precipitação e temperatura, montar o seu climograma. Espero você logo mais no chat para falarmos sobre os gráficos onde são representadas as variações anuais de temperatura e a quantidade de chuvas de uma localidade, os climogramas. Até mais!